Roda. Alô, boa noite a todo mundo, boa noite a você que está se aquecendo nesse frio, boa noite a você que está aí debaixo da sua coberta, a você que está com frio, que está aí dentro de casa. Seja bem-vindo a mais um episódio do Oração Boa Evocação. A gente está trazendo essa temporada a galera mais nova, né? Os millennials, como diz o povo agora, que é cringe, millennial, esses negócios aí. Eu não sei, não entendo muito bem, mas estamos aí para aprender com eles, né? A galera que está usando agora maciçamente, ou massivamente, não sei como é, maciçamente, as redes sociais para evangelizar. E esse não deixa de ser o exemplo dessa moça que está aqui, que tem os cachos mais famosos de Brasília. Não é? Você conhece o Planalto Central e conhece o Planalto e a Jana. Jana, seja bem-vinda, muito obrigado por ter topado. Sinta-se em casa. Obrigada, eu agradeço pelo convite. Fiquei muito feliz assim, pelo convite. Quando você convidou, eu fiquei, eita, será que eu vou? Mas eu agradeço bastante. Uhum. Jana, me conta, você é de onde e qual o nome da sua paróquia? Eu sou da paróquia São Gabriel Arcanjo, do Recanto das Emas. Não acredito isso. Sim, São Gabriel Arcanjo, do Recanto das Emas, aqui em Brasília. E eu sou dessa paróquia desde que eu me entendo por gente, para falar a verdade. Massa. E vem cá, quantos anos você tem? Tenho 16 anos. 16 anos. Fez ou vai fazer? Fez 16 esse ano ou vai fazer 17? Vou fazer 17. Fiz 16 em dezembro, 29 de dezembro. Nossa, se é muito. Meu sobrinho é do dia 31, ele tem 17 também. Que legal. Agora ele vai fazer 18. Ele não gosta muito, não, porque ele acha que o aniversário dele sempre confundem com ano novo. Assim. Um abraço, filho. Se ele deve estar assistindo, eu mandei para ele. Jana, te chamei aqui porque eu criei, né, tive a ideia desse podcast, falo com as pessoas mais velhas, já estamos aí na 4ª temporada, tem muita gente, como você pôde ver alguns episódios aí, e a gente vai chamando a galera para falar sobre esses 3 aspectos na vida dele, da pessoa. E aí eu falei, poxa, eu vou chamar a galera mais nova. Onde eu encontro essa galera mais nova? Tem uma galera, eu tenho um povo, ontem, né, você viu a Julinha eu conheço ela do Movimento dos Focolares, e resolvi assim, chamei Julinha, chamei já outra, chamei a Tereza, acho que você conhece a Tereza do TikTok. Sim, eu Né? vi também. Tereza teve aí no sábado, acho que foi sábado. Enfim, eu dei uma mesclada, né, com as pessoas mais velhas, depois vem uma moça que é um ano mais velha que você, a Elaine, que vai vir sábado à noite, se eu não me engano, né, para falar como é que anda esse discernimento vocacional, tanto do lado profissional quanto do lado espiritual, né, para contar um pouco das histórias aí que vocês têm, que você já tem bastante. E aí eu começo te perguntando, ô Jana, o que você quer ser? Você já pensa? Sim, eu já sei, na verdade, né? Assim, não sei se vai mudar, né? Que eu tô no 2º ano de ensino médio, mas eu já tenho uma noção desde o 9º ano que eu quero ser enfermeira. Quero fazer Você é enfermeira? enfermagem. Que Sim, massa. quero fazer enfermagem e trabalhar na área de resgate, assim, de acidente, em SAMU Tipo mesmo, né? SAMU? Tipo isso. Meu Deus do céu, sério? Nossa Sim. Senhora, eu tenho um amigo do movimento também. Inclusive, eu chamei ela para falar com jovens, pessoal mais jovem, que a gente faz uma reunião toda segunda-feira. E aí ela está fazendo a residência dela e passa por vários setores, né? Fica rodando. Ela já rodou algumas vezes pelo SAMU e ela fica botando vários momentos assim no Insta, né? E aí eu pergunto, hoje o dia é com emoção, né? Ela disse, hoje o dia vai ser com emoção. Mas que massa, você quer trabalhar com resgate, assim, com urgência mesmo, acidente. Você quer Isso. botar a mão na massa mesmo, né? É. E de É. onde vem essa inspiração para ser enfermeira? Olha, eu não sei te dizer, porque desde pequena eu sempre quis, assim, trabalhar na área da saúde, né? Aí teve aquela época, acho que toda criança já teve esse momento, né, de falar, eu quero ser médico, eu quero ser médico. E isso foi quando eu era pequena mesmo. Aí depois, no 9º ano, quando eu tinha meus 14 anos, eu
conheci a enfermagem, e aí eu falei, nossa, eu quero ser enfermeira. Só que até então eu não sabia em qual área eu queria trabalhar. E ano passado eu fui procurar, né, sobre as áreas da enfermagem e eu decidi que eu queria fazer parte dessa área de resgate. E minha prima, ela começou a fazer enfermagem já faz uns 3 anos, ela já vai formar, já tá perto de formar, né? E eu acho que foi uma inspiração muito grande pra mim, o nome dela é Giovana. Uhum. Mas você já foi assim, tirando a pandemia, você já teve oportunidade de conversar, por exemplo, com a sua prima sobre a profissão, com outras pessoas sobre, tirar Sim, dúvidas? sim. Eu sou muito engraçada. Toda vez que eu vou em um hospital, ou toda vez que eu preciso ir em algum lugar, assim, hospital principalmente, que eu vou tirar sangue, alguma coisa do tipo, eu já quero fazer amizade com as enfermeiras, né? Perguntar, como é que é a faculdade, como é que funciona. E aí eu lembro que minha mãe, ela teve Covid, né? E foi no Tá início bem do já? ano. Graças a Deus tá bem, Ah, tá graças a ótima. Deus. E aí foi no início do ano, acho. E aí eu fui no hospital e conheci uma enfermeira chamada Cláudia. E minha mãe foi lá tomar a medicação, né? E eu comecei a conversar com ela, né? E a gente conversando, batendo um papo muito legal, peguei até o número dela. Então, assim, eu sou muito assim, todo lugar que eu vou, eu quero conversar, perguntar. Uhum, que massa. Olha, minha amiga Maria Jussiane, ela é do interior do Amazonas. Ela sempre acompanha a gente aqui. Ela é do Movimento Chocolares, mora lá em Humaitá, no interior do Amazonas. É bem já no interior mesmo, é perto do Acre e de Porto Velho. Tá mandando uma boa noite para a gente. Boa noite, Maria Jussiane. Obrigado aí pela presença. Boa noite. Deixa eu te perguntar, e você não tem, assim, é porque eu não gosto de hospital, Jana. Negócio de É. sangue não é comigo, assim, sabe? Ainda bem que eu É, fiz direito e informática. então, eu não tenho, assim, nunca tive problema com isso. Minha mãe, ela trabalha na área da saúde, né? Ela é auxiliar de dentista. E aí, ela Nossa trabalha, senhora, outra profissão que eu tenho medo. Sabe? Vai aquele motorzinho assim. sim, ela trabalha na Católica e aí ela fez direito também, minha mãe, né? Sério? Sim. Aí ela ainda não trabalha na área, mas ela pretende começar a trabalhar. Enfim, Como é que é o nome da sua mãe? Benedita. Ah, um abraço, dona Benedita, para você. Maria Clara Dias, se você conhece, ó, que massa, enfermagem, muito legal. Obrigado, Maria Clara. Seja Oi, bem-vinda aí. Maria. Você conhece ela? Sim, ela era da minha paróquia. Mas não te inspirou, não? Tua mãe, direito, é uma profissão tão legal. Olha aqui o monte de livro que a gente tem que ler. Ó, aí, ó. Não vou Eu fazer cheguei, propaganda para o pessoal, não. eu cheguei com ela, Você viu o eu barulho? cheguei, eu cheguei com ela para a faculdade algumas vezes, né? Uhum. Mas nunca me interessei assim por direito, não. Não, teu negócio é cuidar das pessoas, botar a mão na massa mesmo, É. né? E deixa eu te perguntar, você tem alguma área específica que você falou que a gente estava conversando na preparação, que é, acho que acidente, né? Sim, é enfermagem de resgate, assim, trabalhar nessa área de resgate mesmo. E teve alguma coisa que te inspirou assim para ir para essa área, que é uma área tão movimentada, né? Ainda agora eu estava vendo aqui, teve um acidente de carro aqui na rodovia, perto aqui de onde eu moro, aí saiu no jornal, Jornal Nacional, jornal, não sei, sabe? Aí você vê as ambulâncias, aí toda aquela preocupação, você não pode mexer. Ou tu gostou mesmo assim? Foi um negócio que você viu em série? De onde você tirou essa ideia, menina, de trabalhar em SAMU, em ambulância, assim? Eu lembro que, às vezes, quando eu via algum acidente, assim, que eu via na cidade, eu ficava, assim, meio triste, né? Claro, porque é algo muito triste você ver Uhum. a pessoa passando por aquilo. Mas eu tinha uma vontade muito grande de ir lá e poder ajudar, né? Mesmo eu, uma criança, né? Ir lá ajudar, não tem como. Mas eu senti essa vontade muito grande de ir lá sei lá, nem que fizesse um curativo ou sei lá, ajudar de alguma forma. Por isso, acho que por isso, né? E sempre gostei muito, assim, de biologia, né? Estudar anatomia, essas coisas. É uma matéria Uhum. que eu gosto bastante. Uhum.
você se dá bem mais com biologia, assim, do que física, por exemplo. Sim, com Graças a Deus. certeza. Porque física não é legal, não. Exatas não é comigo, Ontem não. você viu a Júlia falando você estava presente, você viu a Júlia falando, né, que vai fazer física médica. Sim. Nossa senhora, a única coisa que eu lembro de física é a fórmula do peso, né? O resto, calcular ângulo, calcular o negócio do espelho lá, eu não lembro mais de nada, já. Eu já tenho o quê? 15 anos, 16 anos já que eu quase que eu já saí. Nossa, foi o ano que você nasceu, eu estava saindo da escola. Você atua em algum setor da sua paróquia? Sim, atualmente eu tô participando da PASCOM e da Pastoral Vocacional. Também tem o grupo de jovens da minha igreja, que ele estava meio parado, mas vai retornar, que é o JRC, e também dos Vicentinos, né, que a gente está lá Você atuando. ajuda os idosos lá? Tem um grupo de ajuda aos idosos? Não, os Vicentinos, eles trabalham mais com ajuda às pessoas que estão precisando, assim, os assistidos. Aí pode ser tanto idoso quanto crianças. Eu lembro que a gente ajudou uma moça que ela tinha acho que é aneurisma que fala, né? Uhum. E aí ela tinha isso, e a gente ia lá na casa dela. Ela mora perto aqui de casa. Na verdade, morava, que ela mudou pro Piauí. E aí morava com a filha dela, a gente ia lá, conversava com ela, era bem legal. Mas não é Prestavam assim, assistência. isso. Não é só com os idosos, é com geral mesmo, quem estiver precisando. E qual. Você falou de PASCOM. PASCOM e qual foi a outra que você falou? Pastoral Vocacional. Pastoral Primeiro vocacional. explica o que você faz na pastoral vocacional. Então, na pastoral vocacional, assim, a gente faz reuniões e presta assistência, assim, em relação à vocação mesmo, né? E também o que precisar a gente está ajudando, né? Porque é algo Uhum. muito, muito amplo, assim. E é isso que a gente faz. Eu entrei recentemente na pastoral, daí tem as irmãs, e lá também não tem só, assim, tem a irmã, também tem casais, então, assim, a gente lida com a vocação de uma maneira total, né? Esse final Uhum. de semana agora, que passou, né, teve o encontro da Cris, mas infelizmente não pôde ser retiro, né? Teve que ser um encontro simples, mesmo por conta da pandemia, mas foi ótimo. Uhum. E nesse encontro a pastoral vocacional estava ajudando, né? Então, assim, no que o padre precisar, que falar, a gente busca ajudar, né? Uhum. E fala para mim, falando então, antes de eu te perguntar da PASCOM, falando em vocação, Jana. E aí? Já pensou? Já está discernindo? Já tem uma ideiazinha? Tem aquela luz, tipo essa que você está vendo aqui refletir no meu óculos? O pessoal está perguntando mesmo aqui, ó. A Daniela Pereira e a Maria Clara. Eu vou até botar as perguntas aí. A Daniela Pereira. Você já sabe a sua vocação? Não. Você já sabe sua vocação. Pois é, então, a minha vocação ainda não sei, estou discernindo, porém eu tenho aquela luz assim, eu acho que seja o matrimônio, né? Mas ainda estou discernindo, assim. Uhum. E a Maria Luciane está perguntando qual foi a reação da sua família quando você disse assim: pai, mãe, eu quero ser enfermeira, é isso que eu quero para minha vida. Eu vou O ser meu, enfermeira. o meu pai e minha mãe sempre me apoiaram muito, né? E continuam apoiando muito. Que bom. Então, a minha mãe, ela ficou muito feliz, né? E aí o que ela fala é falar, então corre atrás, né? Pra você ir pra uma boa Estuda. faculdade, estuda. Meu pai é a mesma coisa. A gente tava vendo se eu conseguia começar a já fazer técnico de enfermagem, né? Pra conhecer um pouco Uhum. mais sobre o curso. E tanto e a minha mãe que me deu essa ideia, falou, não, porque você não faz o técnico de enfermagem, né? Só que ia ficar muito corrido, porque eu já faço técnico em audiovisual e junto com a escola, aí Uhum. ficaria muito complicado. Ah, quer dizer então que você. Vamos voltar então para aquela historinha da Pascom lá. Você faz técnico de audiovisual? Então você Sim, já manja de edição de vídeo, desses negócios todos assim? ainda não, né? Assim, não muito. Porque eu faço junto com a escola o técnico de audiovisual, né? Então a gente tá assim aprendendo. Eu faço alguns trabalhos, gravo vídeos, e a edição que eu faço é algo assim muito Simples. superficial ainda, né? Muito Uhum. simples.
e não é algo muito profundo. Mas eu tô sempre querendo aprender, até porque é uma área que eu gosto bastante, né? Uhum. Assim, Mas será que a gente vai ter também uma comunicadora aqui? será? Pois é. E na Pascom você atua em quê? Lá na Pascom, a gente trabalha com a transmissão da missa, né? Uhum. Ao vivo, principalmente, o Instagram da paróquia também. E buscar, né? Transmitir os avisos, é, colocar os links, né, direitinho, responder os directs das pessoas, que às vezes as pessoas perguntam, tem confissão tal dia na paróquia. Aí a gente tem que estar atento, assim, para ajudar a comunidade, principalmente agora, né, de uma forma que tá tendo que ser tudo online, assim, né, tudo assim mais pela internet. Uhum. Então a gente está atuando nesse sentido, assim. Uhum. Quer Entrei dizer que recentemente também na você entrou Pascom. recentemente? Uhum. Mas está aproveitando já a experiência, né, do curso técnico, dá para aliar isso, né, Sim. juntar as duas coisas e botar em prática. Eu fiz isso também, né? A gente tinha uma página, aliás, não na paróquia, que a paróquia já tinha uma página, o pessoal cuida, tem uma página com um profissional lá, mas eu fiz isso para catequese, né? Criar os grupos de WhatsApp, as meninas tiveram a ideia, depois a gente transformar o perfil em página, que tem um alcance muito maior, e também criar um perfil do Instagram para catequese. A Maria Clara disse que seu Instagram é um arraso, é verdade, e o TikTok dela também, a gente vai já falar disso. A Muito Daniela obrigada, Maria. está perguntando se você sempre foi católica. A Dani também é da minha paróquia. Oi, Dani, tudo bem? Muito obrigada por estar participando. Sobre se eu sempre fui católica, né? A pergunta. Bom, eu sempre fui assim, eu digo que eu sempre fui batizada na igreja católica, né? Agora teve aquela época, depois acho que eu fiz a minha primeira comunhão, foi aquela época assim de me afastar mesmo, de não conhecer, não buscar conhecer sobre a igreja católica. Então, assim, eu ia pra missa, de vez em quando, não era nem todo domingo, assim, que eu ia. Não tinha o costume de me confessar. E aí, em 2019, foi quando eu voltei mesmo por conta do JRC, né? Que foi o grupo de jovens da minha paróquia, que eu me aproximei bastante. E foi aí que eu comecei a voltar de novo pra igreja. Uhum. E você tem amigos fora da igreja? Quando eu digo fora, não é fora em outras paróquias, somente outras paróquias. Eu estou falando de outras religiões mesmo. Tem sim, tem Tem? sim, E sim. como é esse diálogo com eles para você assim? Bom, é algo muito comum, assim, sabe? Aquela coisa de respeitar mesmo, né? Eu tava até conversando com uma amiga minha esses dias e ela tava falando sobre a questão de opinião, né? E ela falando, poxa, eu respeito tanto a sua opinião porque é aquela coisa de respeitar mesmo, sabe? Você não precisa concordar com tudo que a pessoa fala, mas é uma questão de respeito, uma questão de aprender a conviver, né? Uhum, E os meus amigos de outras religiões, né? É algo muito comum, assim, conversar sobre a vida, estudos, músicas, brincar, rir. É algo muito natural. uhum. E aí me falando nisso, eu vejo, por exemplo, que quem está dentro das redes sociais, e aí eu queria te fazer duas perguntas. Quem está dentro das redes sociais enfrenta muito. Maria Clara adiantou minha pergunta já. Enfrenta muito os haters, né? Por exemplo, outro dia eu vi na conta da Michela, a mulher tinha batido na minha conta, na conta da Michela, na conta da Tereza, nossa, na conta de um monte de gente. Eu acho que foi a quarta conta que eu vi. Aí eu falei assim, moça, você não tem o que fazer, não? Você está nas contas de todo mundo? Aí eu acho que ela me bloqueou lá e tal. Por isso eu te faço essa pergunta, que a Maria Clara fez aqui. De onde primeiro, de onde veio a ideia da Jana botar a cara dela, né, e fazer o que o mestre pediu, que é evangelizar, pregar o evangelho, né, nas redes sociais, e se você recebe muitas críticas por causa disso? Então, começou, acho que ano passado, pelo TikTok, porque depois que começou a pandemia, né, acho que a gente ficou muito assim em relação à rede social. E aí eu
olhando o TikTok, eu vi que tinha algumas pessoas que criavam conteúdos católicos, né? E eu tava naquela coisa assim de, nossa, conhecer sobre a Igreja Católica e não sei o quê. E eu entrei no estudo bíblico, né? Online mesmo. Tudo pelo Zoom com pessoas de outras cidades. E foi no meio do ano passado, mais ou menos isso, né? E Uhum. através do estudo bíblico, eu comecei a sentir uma vontade muito grande, assim, de passar a palavra de Deus para outras pessoas. Porque até então eu não tinha o costume de ler a Bíblia e estudar a Bíblia. Era aquela coisa de ler o Evangelho, de vez em quando, ler alguma coisinha e pronto, sabe? Mas não era aquela coisa de ler e estudar. E depois que eu comecei a estudo bíblico, eu senti uma vontade muito grande de passar, né? Transmitir conhecimento sobre a igreja. E foi pelo TikTok que eu conheci outras pessoas que faziam isso também. Então eu me senti encorajada para começar. E foi, acho que no meio do ano passado, junho ou julho do ano passado, que eu comecei a postar no TikTok. E no finalzinho do ano eu passei pro Instagram. Uhum. E o que te leva, te motiva te levou às redes sociais? Foi por causa desse curso de audiovisual? Ou foi, poxa, é um meio de eu evangelizar, de eu levar a verdade a essas pessoas? O que te levou às redes sociais? Porque eu queria usar as redes sociais de uma maneira que fosse boa, né? De uma maneira que eu fizesse o bem. E que eu conseguisse transmitir algo bom, algo que fosse interessante, algo que fosse a verdade de fato para as pessoas, né? Sim. E eu acho isso muito interessante, né? As redes sociais, a gente tem uma variedade muito grande de pessoas para a gente poder alcançar e várias formas, várias maneiras. E também o curso de audiovisual me ajuda bastante nisso, porque quando eu não sei uma coisa, eu já tenho uma facilidade para procurar, né? Nas aulas, eu tenho aula de audiovisual toda segunda-feira. Eu amo as aulas de audiovisual na segunda-feira. E aí eu aprendo muito com os trabalhos que eu faço e é isso, vai me ajudando muito no Instagram. Embora não tenha sido uma motivação para eu começar, mas é algo que me ajuda muito, assim, até hoje. Uhum. Mais de 1.000 e... Mas você já chegou à marca de 1K, né? Já? Sim, no Instagram e no TikTok. E a maioria dessas pessoas... Você já teve algum hate protestante que te marcou, assim, que você lembre? Olha, eu já tive alguns. Quando eu comecei a postar sobre Nossa Senhora, né? Foi, acho que o primeiro vídeo que eu postei de Nossa Senhora, assim, falando que ela não tinha pecado nenhum. E aí, algumas pessoas comentando, né? Ai, santo é só Deus, Nossa Senhora teve pecado sim, isso e aquilo, não sei o quê. Eu não me lembro de nenhum que me marcou muito, né? Porque as pessoas sempre comentam mais ou menos as mesmas coisas que me deixa É, assim aquela meio. mesma baboseira. Sempre as mesmas coisas que a gente perde a paciência no momento, mas depois a gente fica, nossa, tem nem porquê, né? Ficar discutindo. Mas, de qualquer forma, eu fico muito chateada, porque, poxa, Nossa Senhora é tudo pra mim. Nossa Senhora mudou a minha vida, né? Assim, conheci Nossa Senhora, que eu comecei a ter uma intimidade com Nossa Senhora, minha vida mudou completamente. Então, assim, é muito ruim você ver alguém falando mal ou falando alguma mentira de alguém que você ama tanto, alguém que mudou a sua vida completamente e que te aproxima de Jesus, né? Então, é Uhum, muito triste. uhum. E a Daniela perguntou, Giana, você perdeu amizades por ser católica e estar nas redes sociais falando sobre a igreja? Olha, eu acabei me afastando de algumas amizades, assim, mas não foi nem uma questão de, ai, briguei ou me afastei porque eu quis me afastar, mas foi algo muito natural, né? Porque as pessoas foram se afastando e eu não fui correndo atrás, né? Foi algo muito comum. Foi só parando, assim, de ter contato. Então, hoje em dia tem muitas pessoas que eu considerava como amigas, muito amigas, que hoje eu considero como colegas, né? Mas é algo muito comum, muito natural. Mas eu perdi, sim, algumas amizades muito próximas que eu Hum, considerava. uma E pena isso. Mas assim, Deus sabe o que faz, né? Você ainda está em tempo. Se esse vídeo chegar até você, olha o que você está perdendo, viu?
Ô, Jana, qual conselho que você dá para um jovem ou para alguém que queira falar, por exemplo, iniciar nas redes sociais? Né, hoje está muito em moda, porque eu sou um desses, assim como a Michela foi também. Né, ela estava conversando com ela, acho que naquele dia que você estava na live do texto, mas enfim, eu fiz uma live com ela, o YouTube não subiu, vou até ter que fazer de novo. E vários, o Jean também, que esteve aí com a gente há uns dias atrás, no sábado, foi no sábado? O Jean? Ou foi na quarta? Não lembro agora qual foi. A Tereza foi durante a semana e o Jean que foi no sábado. Enfim, qual a dica que você dá assim, para a pessoa? Acho que a primeira dica é saiba por que você está ali, né? Não vá por influência, ou porque eu quero ir, porque eu quero ganhar seguidor, ou porque eu quero ter visualização, curtida, isso e aquilo. Não. Saiba por que você tá ali e foque em Jesus, foque em levar a palavra de Deus. Saiba que você é um instrumento e você tá ali para levar a palavra de Deus. Você é um instrumento e você não. É Deus que faz em você, né? Você não faz por si só. Segundo, se você souber por que você está ali e você tiver o objetivo de levar a palavra de Deus para as pessoas, o hate ou as pessoas que você se afastar não vão deixar você triste. Assim, podem até deixar triste, mas não vão te fazer desistir. Porque é quando a gente é fraco que a gente se torna forte, né? Porque é Deus que dá força pra gente. Então é isso. O hate. É fraco que a gente só não forte. Muito lindo. Muito lindo que você falou, é verdade mesmo. Desculpa ter te interrompido. Tudo bem. E é isso, né? Saiba por que você está ali. Não deixe que o hate, ou que as críticas, ou que a vergonha, né, tome conta de você. E ouse mesmo. Comece com o que você tem e aprenda, né? Fazer edição. O que você não souber, vai aprendendo, vai de fato explorando, né? Porque isso vai ser bom para você, tanto no sentido de começar e você vai aprender coisas novas, né? Então isso é muito interessante, sobretudo nesse momento, né? A gente pode ter tanto tempo, né? Então vamos usar esse tempo para o nosso bem, né? Para aprender coisas novas, para fazer coisas boas. Nesse tempo todo, né? A gente está falando aqui, você já falou que você pensou já né, discerniu que você vai ser profissionalmente. Espiritual, do lado espiritual você ainda está pensando, você está vendo os exemplos, você falou aqui, né, da sua rotina nas redes sociais e na igreja, com seus amigos. E aí, Jana, eu te pergunto, a oração foi importante o quanto nesse caminho? A oração é essencial. Essencial. Porque sem a nossa vida de oração, a gente fica morto, assim, né? A nossa vida espiritual morre. Então, meio que, pra mim, se eu não tiver com a vida de oração boa, nada fica bom. Minha vida de estudo não fica bom, nada fica bom porque Jesus ele tem que ser o centro, né? E Santa Teresinha já dizia que a oração é a respiração da alma. E a respiração é essencial, né? A gente não fica sem respirar, sei lá, por 3 horas seguidas, enfim. A gente não para respirar só de manhã ou à noite, né? Então, a oração tem que estar constantemente em nossas vidas, né? E fez toda a diferença, né? A oração faz toda a diferença, que é o diálogo que a gente tem com Deus. É o momento que a gente tem para conversar com Deus, né? Então, assim, muda tudo, assim, faz toda a diferença, é essencial. Dentro disso, Jana, já indo lá para o lado da oração, eu vou te fazer uma pergunta então. Existe uma música de um cantor bem antigo da MPB que eu sempre pego para fazer um paralelo aqui, que chama Se Eu Quiser Falar com Deus, do Gilberto Gil. E essa música, ela fala assim, deixa eu pegar a letra, eu esqueci de preparar a letra aqui. Eu até preparei já quando a gente for falar do humor, tem um vídeo seu aqui que eu gostei muito, que eu vou mostrar, mas eu não peguei a letra, esqueci. Essa música, Jana, fala que assim, se eu quiser falar com Deus, aí diz, tenho que ficar a sós, calar a voz, esquecer a data, perder a conta, né? Ter mãos vazias. Isso quer dizer o quê?
que a pessoa tem que se desapegar de tudo, mortificar os sentidos mesmo, para estar em sintonia, né, com o Pai. Aí, eu já ia te fazer uma pergunta e as meninas aqui mandaram uma pergunta interessante, baseado até no que eu pensava de fazer. A Camille, Camille Marcele Rodrigues da Silva, né? Como você faz sua rotina de oração e estudos bíblicos, e a Daniela também perguntou assim, né, aí já é outra pergunta, mas no mesmo sentido, de se você tem alguma dica. Aí eu te pergunto, como é o seu método de oração? Você fica ali mais no silêncio, conversando, ouvindo alguma música, ou você vai ali para a rua, fica observando o tempo passar? Tipo, eu entrevistei o Frei Hipólito, que eu não sei se você conhece também do TikTok. Frei Hipólito falou que os franciscanos têm muito hábito de fazer oração contemplativa, ficar ali olhando, meditando, né, e rezando um Pai Nosso, uma Ave Maria, e, enfim, vendo o tempo passar. Aí eu faço essa pergunta para você. A Jana tem algum método de oração e Sim, de estudos bíblicos, como a Camille falou aqui, e alguma dica para dar? bom, eu tenho adaptado a minha rotina para começar a fazer o meu estudo bíblico na parte da manhã. Eu comentei, né, que eu entrei no estudo bíblico por meio de um grupo, que era à noite. E, nossa, esse grupo foi muito importante para mim, é muito importante. Mas hoje em dia eu começo a fazer meu estudo bíblico na parte da manhã, porque eu consigo. Primeiro que eu consigo entender a palavra e eu consigo tentar praticar durante o meu dia. E eu já começo o meu Tentar dia. praticar. E eu já começo o meu dia bem, fazendo estudo bíblico. E eu gosto de rezar também a coroinha na parte da manhã, a coroinha de Nossa Senhora. Uhum. E o terço, eu tento rezar durante o dia, assim, né? Ou então eu estabeleço um horário fixo, dependendo do dia. Eu estou tentando estabelecer um horário fixo para o meu terço, mas eu ainda não estabeleci, né? E a oração que eu faço à noite é a oração mesmo, agradecendo pelo meu dia, né? Agradecendo pelo dia, pedindo pelas pessoas da minha família, pelos meus amigos, pelas pessoas que me pedem oração. Enfim, oração pessoal mesmo, né? E o meu método de oração é esse, ter uma rotina de oração, porque eu sou uma pessoa que eu preciso ter uma rotina, porque senão eu esqueço e eu não consigo seguir, né? E aí tudo Uhum. fica muito, muito paralelo e eu não consigo seguir, e aí eu não consigo ser constante, eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer. Então já entro pra dica, né? A dica que eu dou é estabelecer horários, né? Não, eu vou fazer minha oração tal na parte da manhã, depois do almoço eu vou rezar mais um pouquinho, então eu não consigo fazer a oração de manhã, eu vou deixar para fazer à noite, de tal hora até tal hora. E é isso, né? Estabeleça horários na sua rotina para fazer a oração. Uhum. E eu gosto muito de ouvir canto gregoriano também, quando eu vou fazer oração, porque eu consigo me concentrar. E outra coisa que me ajuda muito quando eu vou rezar o texto é ficar olhando para as imagens, o crucifixo e Nossa Senhora, porque eu consigo me concentrar melhor. Uhum. Eu vou logar depois aqui, vou deixar até no salvo, eu mandei para você, salvo no. Vou botar o celular para carregar para mostrar para você depois o meu oratório, meu altarzinho que eu fiz ali, que aí eu vou pôr aqui na parede depois, mas eu improvisei. Você, então, basicamente, você falou que gosta de ouvir canto gregoriano, né? Eu estava lembrando de uma coisa engraçada. Eu tinha um videogame, um jogo, eu acho que de futebol, e o cara foi falar, desses, né? A gente compra pirata porque não tem dinheiro, não compra pirata, hein, gente? Isso é só uma brincadeira. O cara botou o futebol só com canto gregoriano, aquelas músicas de anúncio assim, e meu sobrinho amava, né? Jogar futebol ouvindo isso. Assim. Gente, que isso? Como é que as pessoas não notaram? Né? Era só canto gregoriano. Engraçado isso. Você, então, costuma ter esses horários, né? Ouvindo um pouco de canto gregoriano. A Camila está perguntando, você já se sentiu desanimada no meio dessa rotina de oração, tentada? Porque a gente sabe que ele aproveita, né? Sim, Arruma com algum jeito da gente de certeza. se distrair, por exemplo. Sim, com certeza. Camila ou Camila? Camille.
Camille, sim, Camille, já me senti desanimada. E é o que eu falei, a gente é fraco que a gente se torna forte. Então, que pedir pra Deus nos dar força mesmo, porque tem dias que, por exemplo, tem dias que eu não tô animada pra rezar o terço. Ou Uhum. mínimo Será que deu uma travada? já teve várias vezes Voltou. voltou? Voltou. Voltou. E enfim, como eu tava dizendo, já teve várias vezes que eu não tava querendo rezar ou algo do tipo, e eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, vamos rezar o texto comigo? Ou então eu falei com algum amigo meu, vamos rezar o texto junto? A gente faz ligação, a gente faz o estudo bíblico juntos. E é muito bom a gente ter pessoas assim ao nosso redor, porque nos ajudam muito, né? E é isso, eu acho que me ajuda bastante. Entendi. Ô, Jana, qual o seu temperamento? Sou sanguínea. Ah, ó, estamos juntos. Eu estou te perguntando isso porque eu vou te mostrar uma coisinha aqui. Deixa eu ver aqui, compartilhar, vamos ver. Eu tô janela, guia do Chrome. Vamos ver se o pessoal consegue. O pessoal tá vendo aí? Pessoas. Quando eu estiver falando, fala, pronto. Agora escuta. Se me deixar, meu amor, faço palestra. Que é muita informação, é muita tese. Sanguíneo é assim. Eu ainda não concordo. Eu falo muito alto, gente. Assim mesmo. Fala bastante. Às vezes você atropela as pessoas. Quando eu estiver falando, fala, pronto. Agora escuta. Se me deixar, meu amor, faço palestra. Que é muita informação. Você é assim também? Sim, eu gosto muito de falar. Tem lugares que eu fico mais na minha, porque eu fico com um pouco de vergonha, mas eu fico incomodada, porque eu gosto muito de falar mesmo, sabe? Qualquer oportunidade eu tô falando, assim. Uhum. E deixa eu te perguntar, a gente falando de tudo isso, da sua rotina de oração, de que a gente já falou aqui sobre vocação, batendo isso no liquidificador, botando para assar num forno, aí sai a Jana. O que seria da Jana se não fosse o humor? O que seria de um cristão se não fosse o humor? Você acha? Porque muita gente olha para quem. Ah, o Gabriel, por exemplo, eu era catequista, fui por muito tempo meus amigos. Ah, você vai ser padre? Ai, você não pode falar isso perto dele. Ai, não pode fazer isso. Ai, não sei o quê. As pessoas pensam que a gente não ri, que a gente não conta piada, né? Que a gente não tem sorriso. Enfim, a alegria, como diz a música, está no coração, né? E é a identidade de um cristão, como disse o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, fala muito disso nas homilias dele. São João 23, que era o santo, que era o Papa, foi o Papa mais engraçado da história. O que você disse que ia estudar, São Felipe Neri, né, que é o padroeiro dos comediantes. E Santa Teresinha também falava, ai de um cristão de um coração azedo, cheio de espinhos, né? E eu te pergunto, e o humor, Jana? Onde é que entra nisso tudo? O humor faz parte, né? Porque a gente precisa a gente precisa transmitir a alegria de Jesus na nossa vida. Porque Uhum. como é que você vai olhar para um cristão e você vai ver o cristão lá emburrado? Ou então um cristão triste o tempo inteiro, né? Tudo bem, tem dias, nem todo dia a gente tá, mil maravilhas, nossa, que incrível, que legal. Não é assim sempre. Mas também não precisa ser um peso. Poxa, eu vou ficar triste todo dia porque, nossa, porque eu sou cristão. Porque eu tenho que ir pra missa, porque eu tenho que me confessar, eu vou ficar triste. Não, a gente tem que transmitir a alegria de Deus nas nossas vidas. E algo que eu acho muito interessante é que antes do início da minha conversão, né? Porque conversão é algo diário, mas Sim, antes do sim, início, sim. Santa Teresa d'Ávila já diz isso, né, no Castelo de Moradas, enfim, Santo Agostinho também. sim. E antes do início da minha conversão, eu achava que os jovens da igreja era aquela coisa de ficar, tipo, quieto e só ir pra missa, voltar pra casa e ficar quieto e só ficar, sei lá, né? Eu achava que era algo muito fora do comum, eu achava que era, tipo, sei lá, de outro mundo. Até que eu entrei no JRC, né, que é o grupo de jovens que eu falei. E aí eu vi o pessoal rindo,
Tipo assim, depois do JRC, o pessoal conversando, e eu ficava, oxê, católico ri, é? Eu ficava assim, olhando, oxe, como assim? As pessoas conversam normal, e é assim, conversa normal, é aquela coisa, tudo posso, mas nem tudo me convém, então a gente tem que estar Uhum. sempre atento, mas não significa que, poxa, que eu não posso rir de um vídeo engraçado, que eu não posso fazer um vídeo engraçado, que eu não posso conversar com os meus amigos. Não, não é assim. E a gente tem que aproveitar, né? A gente tem que aproveitar e transmitir a alegria de Deus em nossas vidas. Então, sim, o humor é muito, muito importante, né? Porque faz parte do Uhum. nosso testemunho, né? Uhum. Jana, a gente, como você falou, eu procurei dividir as perguntas num tempo aqui, antes da gente ir para a parte final, porque você falou do seu horário, e Uhum. respeitando o nosso combinado, a Daniela está perguntando se você indica algum livro católico para ela. Qual livro você indicaria? Para ela e para todo mundo que vai ouvir e ver a gente. Olha, eu indico a biografia de Carla Coates. Gente, esse livro, assim, incrível. Inclusive, se vocês não conhecem a história de Carla Coates, por favor, procurem conhecer, porque, nossa, que maravilha. Inclusive, Carla Coates é um jovem, né? Foi um jovem que transmitiu alegria para as pessoas, né? Transmitiu amor da maneira dele, né? E transmitiu a palavra de Deus com a vida dele. Então, assim, o livro é incrível, a biografia de Carla Coates, e eu indico para todo mundo. Todo mundo, todo mundo. Até quem não é católico, por favor, se um dia tiver a oportunidade de ler esse livro, eu tenho certeza que vai amar. Eu falei, estou respondendo aqui também a Daniela, Daniel, eu indico para você o 25 minutos, que fala sobre a vida da Beata Chiara Lute. É muito lindo também, e tem um documentário no YouTube, podem procurar aí que vocês vão gostar também. Jana, já indo então para a parte final, eu vou te fazer algumas perguntas aqui. A primeira é a seguinte, como você se imagina daqui a 10 anos? Olha, eu imagino enfermeira, né? Enfermeira, trabalhando na área de resgate. Eu me imagino também com uma família, né? E me imagino atuando na igreja, né? Da maneira que Deus preferir, da maneira que for, da vontade de Deus, né? Eu me imagino já conhecendo muito sobre a igreja católica, assim, e ajudando as pessoas, né? Da maneira que Deus me permitir, me imagino cada vez mais próxima de Nossa Senhora, já muito bem, assim, na minha vida espiritual e querendo melhorar cada dia mais, se Deus permitir, né? Que eu viva aqui daqui a até 10 anos. Ah, vai, se Deus que quiser. Você vai ajudar muita gente ainda. Olha, tem uma pergunta interessante da Maria Clara. Como você consegue estar em um mundo e não pertencer a ele? Que é difícil, né? Hoje em dia ser cristão é complicado. Sim. Eu acho que o que a gente tem que fazer mesmo é voltar os olhos para Deus, né? E de fato tá com os olhos voltados sempre para a eternidade, né? Porque a nossa primeira vocação é a santidade. Eu acho que o que me ajuda muito é pesquisar sobre a vida dos santos, procurar sobre a vida dos santos, que eu não tinha o costume de procurar sobre a vida dos santos, mas ultimamente eu tenho gostado bastante, porque quando a gente começa a perceber que, poxa, pessoas que viveram, né, assim como eu, que, poxa, que passaram por esse mundo e conseguiram alcançar a santidade, então eu vou me espelhar neles e se Deus quiser, eu vou Possível, conseguir né? também. Sim. A E própria Santa Jana, que era uma jovem, a serva de Deus Chiara, que a gente estava falando antes de começar, né, que era Petrilho, que era Lute também. Nossa, tem vários exemplos jovens, Carla Cucci. eu acho que é isso, assim, procurar sobre a vida dos santos e se manter ocupado com as coisas de Deus, né? Quando a gente está ocupado com as coisas de Deus, a gente não tem tempo para ficar prestando atenção nas coisas do mundo, assim, que podem nos desviar. Ô Jana, imagina, você gostava de sair com seus amigos para ir no cinema, para ir comer uma pizza, alguma coisa assim em Brasília?
Você Sim. costuma fazer isso? Tem algum lugar que você goste aí, né, perto, algum restaurante? Olha, não, eu não me lembro assim de nenhum, sabe? Porque eu nunca fui de sair muito assim com os meus amigos. Eu gosto bastante, mas eu nunca fui muito de sair. Mas um lugar que eu sempre ia assim, que eu acho que aqui em Brasília o pessoal vai saber, toda vez que você vai nesse lugar você encontra um monte de gente, é o Taguatinga Shopping aqui em Brasília. Que você Uhum. vai aqui no Taguatinga Shopping, você encontra 500 pessoas que você nem lembrava que existia, você encontra nesse Ô, shopping. fulano, se tiver devendo alguém, não vá no Taguatinga Shopping não, viu, minha gente? Que vocês vão me cobrar. O seu cobrador vai estar lá. Mas por que eu estou te falando isso? Imagina que você foi no Taguatinga Shopping. E aí, lá você parou para comer uma pizza. Uma mesa de 2 lugares. Só foi você. Só tá você no Taguatinga Shopping. Não tem ninguém. As pessoas, ou pode ter. Mas você está ali naquela mesa concentrada, como você disse, olhando para Deus. Na sua tem mais um lugar. E você tem direito a chamar uma pessoa. Um santo de devoção seu. Qual o seu santo de devoção? E o que você. E nisso, chamando ele, você tem direito a uma pergunta. Então eu te faço. Qual o seu santo de devoção? Que a Dani perguntou aqui também. E que pergunta você faria a ele? Santa Giana, chamaria Santa Giana, né? E a pergunta que eu faria para ela é. Deixa eu pensar aqui. Só uma pergunta, né? Eu sou tagarela, eu ia querer fazer uns 500. Deixa eu pensar aqui. Acho que a pergunta que eu faria é como ela conseguia, né? Como ela conseguia amar tantas pessoas e servir tantas pessoas, mesmo com a vida corrida que ela tinha, né? Uhum. E você falou que tem algumas pessoas que te inspiram. Você falou da sua prima, você falou da sua mãe. Assim, qual ser humano que mais te inspira hoje? Eu me inspiro muito na minha madrinha, né? Minha tia Naira, que ela vai ser minha madrinha de crisma, né? Me inspiro muito nela. Ela sempre foi católica, assim, desde que eu conheço, assim, desde que eu conheço, sempre conheci, mas desde que eu me entendo por gente, ela sempre foi, assim, da igreja, e eu me inspiro muito nela. Ela perdeu a minha avó, ela é irmã da minha mãe. Ela perdeu a minha avó quando ela era nova, relativamente nova. Então, desde então, ela sempre batalhou muito. Ela fez a faculdade dela de medicina veterinária, já morou em Bom Jesus, em Teresina, hoje está morando em Goiânia. Então, é uma pessoa que eu me inspiro, assim, muito, 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 muito. E meu pai também, me inspiro muito no meu pai, porque o meu pai é uma pessoa muito batalhadora, né? Uhum. E Pode continuar. E assim, acho que a minha maior inspiração é a minha mãezinha, Nossa Senhora, que mudou a minha vida, assim, de uma maneira total e tá sempre comigo, sempre, 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 e sempre me ajudando, e é isso. Uhum. A Maria falou aqui que a paróquia São Gabriel é o lugar de encontrar todos os conhecidos, é o lugar de encontrar todo mundo. E a Daniela, para a gente fechar as perguntas, perguntou como seria a sua reação se você descobrir que sua vocação é a vida religiosa. Olha, eu não sei, mas eu acho que eu iria aceitar, né? E iria pedir para Deus ajuda sempre para conseguir dar o meu melhor em todos os lugares da minha vida, né? E é isso. Pedir ajuda para Deus, porque se Ele nos coloca em algum lugar, é porque Ele vai nos dar a graça de poder florescer nesse lugar, né? Então eu iria pedir ajuda para Ele e para Nossa Senhora também. Iria pedir intercessão de Nossa Senhora. Nossa, muito bom que você falou. Antes disso, só respondendo uma pergunta que você já tinha respondido, a Maria Clara perguntou, né, como você consegue estar no mundo e não pertencer a ele? Você falou que a nossa vocação é a santidade, né? A gente sempre deve estar de olho em Deus, com o olhar fixo, né? A nossa meta. Tem uma música do Focolare, Maria Clara, você procura ali no YouTube, que é Meta Certa, Focolares, aí você, assim, Meta Certa. Deixa eu botar aqui no comentário, para ela
para ela entender. E o evangelho desse domingo fala muito um pouco como a gente deve agir, né? Que a gente nasceu para a imortalidade. Deus não criou a gente para a morte. Deus não criou a gente para ficar triste, doente, nem nada, né? Isso tudo entrou através de um sentimento ruim. Está na primeira leitura. E então, o que eu te indico também é o que a Jana disse, né? O que a Jana disse é de ter o olhar, de ter a meta na imortalidade, porque a gente sabe que daqui a gente vai para um lugar melhor. Basta a gente querer e agir, fazer por merecer. Porque Deus nos dá todos os meios para isso, né? Uhum. Inclusive as redes sociais, né? Jana, eu queria muito te agradecer, já faltam 10 minutos, né? Eu queria que esse papo durasse mais, mas você tem os seus horários para cumprir, a gente combinou. Então, assim, muito obrigado por ter vindo aqui, por ter se disposto a vir aqui. É muito legal saber que você é sanguínea também, já é a segunda sanguínea que eu entrevisto hoje eu fiz uma rodada dupla, né? E a outra era a Jéssica, que também está entrando agora no TikTok, e tem uma conversão recente, recomendo que vocês assistam, ela tem uma história muito bonita também. Para quem quiser, me atrapalhei agora, para quem quiser, vai estar disponível no Spotify, eu vou mandar o link para você amanhã, ou depois, né, porque tem que subir o vídeo para o YouTube, e eu vou deixar o link das redes sociais da Jana aqui embaixo, quem quiser seguir ela para ver o exemplo, o bom trabalho que ela faz de evangelização, só clicar lá. Mais uma vez, muito obrigado, que Deus abençoe seu caminho e seu discernimento vocacional, e que Nossa Senhora Aparecida esteja sempre com você, né? Que a Virgem de Nazaré te cubra e o Espírito Santo te ilumine. Amém, muito obrigada. Eu agradeço muito pelo convite, foi muito incrível, né, estar aqui, muito legal mesmo. Uma experiência muito única, assim, que eu nunca participei de um bate-papo assim, e foi muito legal. E eu queria agradecer, muito obrigada, que Nossa Senhora interceda por cada um de vocês que estão aqui, que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Maria Clara mandou um recado. Com certeza, preguei muita coisa para levar para a vida. Obrigada, Jana. Eu também, que isso aqui Tchau, Maria, muito obrigada por um prato cheio. Você e a prato Dani, cheio muito para obrigada. Gente. Jana, então a gente encerra fazendo um Pai Nosso e uma Ave Maria, nas intenções do nosso querido Santo Padre, lembrando do nosso Papa Emérito Bento XVI. Boa noite, Camille. E aí eu peço para você puxar e eu complemento as duas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Jana, rogai por nós. E Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meninas que estiveram aqui, muito obrigado. A quem nos assistiu, muito obrigado. Um grande abraço, um grande beijo. Que Deus abençoe a todos. Eu vou encerrar a transmissão, Jana, só peço para você não sair, tá? Para não ficar sozinho. E um abraço a todos. Nos vemos aí no sábado, eu acho. Acho que sábado vai ter aí. Vou olhar a programação. Sigam a gente lá nas redes sociais. É o mesmo nome. Até a próxima. Muito obrigada, gente.